virada de conteúdo, a gente começa a abordar as coisas que a gente aprendeu até agora de uma forma mais ampla e a gente parte do pressuposto na hora de lidar com os conceitos de que você já está meio dominado, tá? Então, quando for falar de arquivo, seja ele na nuvem ou no seu celular ou computador, a gente já imagina que você já sabe mais ou menos o que é, ou pelo menos saber o que é um arquivo dentro do seu dispositivo e não é um arquivo na nuvem, tá? Porque quando a gente fala que, por exemplo, o vírus atinge o seu arquivo, né? Então, você precisa ter isso aí, ou então um sistema operacional está contaminado por um vírus. Então, precisa ter já noção das outras partes que a gente veio tratando até aqui, tá? A parte que envolve a parte de nuvem online, ela ainda é muito nova com relação a você ter malwares, né? Porque antigamente você tinha um vírus no computador, e se você tivesse dois computadores, eu tenho um PC de mesa e um notebook, e você não ficasse trocando pendrive entre o computador e o notebook, que também é uma coisa que era comum, então você acaba contaminando os dois, mas se você não tivesse esse hábito, o computador ficava contaminado sem querer, você instalou um software pirata lá que contaminou, mas se você fosse até o notebook, você estaria garantido que, não, então o computador vai para manutenção e eu vou usar o notebook por enquanto. Só que o vírus tem evoluído, a gente mantém sempre o login das coisas da nuvem conectado. E aí já foi relatado casos de que o vírus faz o seguinte: estava conectado na nuvem do Google, o aplicativo que a pessoa tinha instalado no Android, ele exigia gravar alguma coisa no Google Play, e aí ele infectou o Google Play, e quando a pessoa acessou o outro celular que estava livre de vírus, ele pegou o vírus do outro. Ou seja, ele infectou o teu login do Google. Isso fez cair as ações da Google nervosamente, porque tudo bem, tem que estar reiniciando, tranquilo. Tá? Então, aí depois a Google colocou algumas proteções, mudou um pouco a forma do que você pode pôr na nuvem da Google para evitar infecção de dispositivos conectados, tá? E aí, segundo eles, está mais protegido, a ação da Google voltou a subir, mas por bem ou por mal, isso deixou claro que a Google não consegue proteger a própria nuvem da Google. Por mais que não tenha tido outros casos de infecção de dois dispositivos, ainda há casos de que se você está com o vírus no seu celular e ele está logado com a coisa da Google, ele consegue ver todos os aplicativos que tem instalado, aonde você está num joguinho, os seus arquivos do Drive. Eles estão conseguindo evitar que ele contamine o outro. Tá? Então, essa parte ainda é um pouco obscura, até porque se as empresas elas divulgam o que na nuvem acaba infectando vários dispositivos, as ações delas caem muito. Elas ficam com medo, a empresa fica queimada, né? Então, essa parte a gente vai lidar no final dessa parte de vírus só, talvez uma terceira aula, tá? A gente vai começar assim com um panorama geral. Vamos lá. Tela 2. Maravilha. Então, o tema de hoje é vírus malware, né? Como eu estava explicando, essa é uma aula-chave do trimestre, porque é um conteúdo que vocês vão ter que lidar com ele pro resto da vida. Dificilmente vai acontecer alguma coisa, vai mudar a computação, a ponto de, agora, a partir de agora, não vai ter mais vírus. Os caras fizeram um sistema 100% seguro, tá? Existe um certo tema no mundo dos hackers que fala que para você invadir qualquer sistema ou contaminar qualquer sistema, tudo uma questão de tempo que você tem para conseguir fazer aquilo. Tá? Eu resolvi inverter um pouco a ordem com que a gente lida com esse assunto, porque eu acho que dessa forma a gente consegue aumentar
a participação de vocês na aula, tá? Vou tentar fazer dessa forma, e aí depois vocês podem me dar um feedback se não gostaram, né, desse esquema, mas eu acho que vai ser legal. No mínimo, vai ter alguns alunos que gostam mais desse formato, alguns alunos que gostam, né, e não gostam, alguns que gostam, mas acho que pelo menos alguns vão gostar. A gente vai começar a aula já respondendo alguns exercícios. E o objetivo não é responder os exercícios. Mas como assim, professor? Não entendi. É assim, ó. Eu vou passar o exercício, só que eu quero que você encare todos os exercícios, eu vou passar, vou dar um tempo para vocês responderem, fazer o exercício. Só que não vai valer nota, não vai ter a correção igual da outra, de eu mastigar totalmente cada pergunta. O objetivo de hoje é você ver a pergunta e você pensar assim, dessas alternativas aqui, o que foi que eu não entendi? E aí eu quero que todo mundo já pegue o caderno e anote, fale assim, para responder essa pergunta, eu não respondi porque faltou eu saber, sei lá, o que é malware. Então você anota lá. Uma das questões é o que é malware. Então a aula de hoje ela é praticamente assim. Você tem que criar dúvida. A nota que vai valer é de participação com relação a você me fazer perguntas no final. É como se você fosse estudar atrasado para uma prova e você vai direto para o exercício. Alguns exercícios você já sabe e responde, beleza. Outros, para você fazer, você precisava ter lido uma parte da matéria. Aí você pega, volta um pouco e você olha lá e fala assim, o que eu preciso saber para responder isso é tal coisa, cadê tal coisa? Então você me pergunta no final assim, professor, eu não sei o que é tal coisa. Vamos continuar um pouco mais que eu explico. Por exemplo, para resolver o exercício 2, 3 e 4, tá? A gente tem 12 exercícios lá. Ou seja, já vou dar um spoiler de 3 exercícios só para explicar como é que faz isso. Existe uma definição do que é vírus. Existe uma definição do que é malware. Tá? Um é parte do outro. Um é subconjunto do outro. Certo? Se você não conseguiu responder ou errou a questão, é porque faltaria o quê? Faltaria você me perguntar assim, professor, você não deu a definição do que é vírus. Faltou a definição do que é malware. Ou vamos supor que você já sabe esses dois, então você não vai errar. Então, maravilha. Então, você só faz pergunta com relação à questão do exercício 5, 6, 7. Certo? Tá? Ou então, quais tipos de malware não são vírus? Porque quando a computação começou, vírus era o único tipo de malware que existia. E aí a gente foi evoluindo. Tá? Vou pegar um caderno aqui que precisa anotar as questões. Eu acho que é mais rápido anotar no caderno mesmo, na mão. Aqui. E o que você tem que anotar no caderno não é as perguntas que eu vou mandar. Você tem que criar dúvidas para responder aquelas perguntas que eu vou passar. As perguntas vão ser tipo as perguntas iguais da prova. Perguntas que você tem que saber sobre a matéria, sobre esse conteúdo. Alguém não entendeu? O que é para fazer? Não entendeu. É assim, Eu vou colocar a primeira pergunta lá. Por exemplo, a pergunta 2 que eu estou falando ali. Se eu não me engano, era: todo malware é um vírus. Certo? E aí você vai tentar responder lá. Verdadeiro ou falso. Só que aí você pensa assim: por que eu não sei responder isso aqui? Porque eu não sei o que é vírus e o que é malware. Então você cria a pergunta aqui. Eu não sei o que é vírus. E você coloca ou no chat, ou você pode até pedir para eu pausar e falar. É isso que é para fazer. Melhorou um pouco agora o que é para fazer? Sacou? Não é para... A pergunta, claro que é para responder e fazer o exercício comigo. Porque ela funciona como um simulado. Só que se você não souber a resposta, ou alguma alternativa tem algum conceito que você não sabe, e
isso. Aí você fala assim, professor, para responder isso, eu preciso saber isso, não é? E aí, a aula que vem, se não der tempo, eu falo, ou no final das perguntas eu falo. Exatamente, é para perguntar dúvidas sobre a matéria. Aí é o seguinte, é um forms. Dá para você pegar, sair correndo, fazer tudo e ficar aqui entediado. É para responder, só que não é a resposta que é o principal, mas criar as perguntas. Tá? Porque assim como aquelas outras questões que eu passei no simulado, é importante você saber por que, que as outras alternativas erradas, por exemplo, não são. Acompanhe as questões uma a uma que a gente for fazendo. Eu vou passar uma questão, ler com vocês, e aí passar um tempinho. E aí eu leio a outra. Por que, que eu falo para você acompanhar assim? Senão você fica entediado, você sai fazendo igual um louco, aí pode ter até acertado tudo, às vezes tem facilidade com a matéria, e aí vai ficar aqui meio boiando. Então faz o que eu falei. Se você já sabe aquela questão, pense em dúvidas que têm relação com aquilo. Se você não souber responder, você tem que criar perguntas para mim por que você não soube responder. Essa é a atividade de hoje. Você tem que aprender a criar dúvidas. Eu estou tentando ajudar vocês a estudar de uma outra forma também. Sacou? O que vale nota hoje é a participação criando dúvidas. Tá? Porque o simulado não vale nota. As respostas estão lá. Você faz lá e ele te dá o gabarito. Exato. Você pode tanto interromper aqui o áudio e falar, professor, pausa que eu quero perguntar um negócio. Ou, se você não quiser, você pode anotar no caderno quanto está o tempo, ou até no final das questões, você pode virar e falar o seguinte, da questão 3, na hora foi correndo, mas eu quero perguntar tal coisa. Tá? A qualquer momento você pode perguntar. Então pega o caderno, porque para poder anotar a pergunta eu acho que é mais rápido do que abrir um bloco de notas. Mas se você acha que é mais rápido, tudo bem. Eu gosto de anotar no caderno, vou anotar a pergunta de vocês. Se eu achar que a resposta é muito longa, vou pedir para esperar acabar as perguntas. Se não, se a resposta for rapidinho, eu pauso e dou a resposta. Conforme eu expliquei, pode interromper ou pode mandar no final dos exercícios. Se o Forms não abrir, ele pega o caderno e só responde no caderno. Porque o que conta é a criação de dúvidas. Né? Eu já expliquei isso, né? E pode interagir pelo chat ou abrir o áudio. Vai ter o tempo, para algumas pessoas é muito tempo, para outras é corrido. Cada um tem uma dinâmica. Tá? Eu acho que eu vou dar 60 segundos para os que têm várias alternativas, os que têm 4, e 30 segundos para os de verdadeiro e falso. Acho que tá bom. Vou dar uma medida aqui. Mais uma vez, faço o exercício junto, um de cada vez, e no tempo estipulado que eu vou dar para cada questão. Lembrando que eu vou passar o link e aí eu vou dar 4 minutos para todo mundo ir abrindo e tal. Se quem não conseguir abrir, anota no caderno as respostas e as dúvidas. O caderno é para usar mais para as dúvidas, não é para responder aqui se você conseguir abrir o Forms. Mas caso o seu Forms não abra, então você pega o caderno e responde no caderno. Porque isso aqui é um simulado, não vai valer nota. É legal fazer no formato de Forms porque você acostuma com prova, né? Vai, eu estou contando 4 minutos para vocês ir abrindo o Forms. Por que quando eu coloco meu nome, tá dando como valid e-mail, alguma coisa? Aqui é para pôr o seu e-mail. Ah, tá. Agora entendi. Obrigada. Vale nota de participação às dúvidas criadas. As respostas não.
mais 2 minutos, tá? Para abrir o Forms. Lembrando que não se desespere caso você não conseguir abrir o Forms, porque a gente vai acompanhando questão a questão aqui, eu vou ler as alternativas. Aí você só coloca lá, a resposta é tal. E a dúvida que eu gerei foi tal. Porque o que vale nota, mais uma vez, é a dúvida com relação àquilo. Bom, vamos começar. Então, provavelmente vocês já colocaram o e-mail de vocês aí. Certo? Vamos ler junto a questão 1. Questão 1. No seu celular ou no seu computador pessoal, um vírus de computador pode. Alternativa 1. Fazer ele ficar mais rápido para te enganar. Alternativa 2. Danificar os arquivos, como suas fotos, por exemplo. 3. O equipamento fica resfriado. Evita o sobreaquecimento. E 4. Os arquivos do sistema ficam protegidos pela imunidade. Soltando aqui o tempo. Pode perguntar. Então, é isso que vale nota. O Luiz postou ali. O que é malware? Então vamos anotar a primeira pergunta. Olha lá, legal. O que é vírus? Então eu vou dar uma resposta breve, porque a gente vai rever esses dois conceitos ou no fim da aula ou aula que vem, tá? Mas o malware, ele engloba vírus e outras coisas, tipo um software que tem que rouba os seus dados e vende para um hacker russo. Por exemplo, isso não é considerado vírus porque ele não modifica o seu sistema operacional. E você instalou ele pela Play Store mesmo, pela Apple Store, a App Store. Só que, como ele não modifica nada, tá, o comportamento dele, ele só não fala nos termos dele que ele vai vender as suas informações para um hacker russo, por exemplo. Então, malware engloba adware, que é esse tipo de software. Ele engloba Trojan. O Trojan em si não é um vírus. O Trojan é um tipo de software que abre a porta para entrar o vírus. Tá? Eles chamam Trojan ou backdoor. Então, quer dizer, malware engloba vários tipos de software que têm comportamento nocivo. Vírus é um tipo deles. Vírus sempre tem a ver com danificar arquivo do seu PC, comportamento irregular do seu sistema operacional. Então, quer dizer, vírus é um tipo de malware, tá? Vamos para a questão 2, que tem a ver com tudo isso aqui. Quem é parte de quem? Então, já dei uma explicada, já dá para fazer a 2 e a 3, ó. Vamos zerar aqui. Vamos ler a questão. Então, essa é a parte que fala quem que é parte de quem. Então, eu acabei de falar. E não tem problema se errar, porque a gente vai falar de novo. Tá? Ó, ela fez uma pergunta aqui, deixa eu ver.
Qual pergunta eu não vi? Vírus é só quando altera os seus dados? Essa é uma boa pergunta. Vírus é só. Assim, com certeza, quando altera os seus dados é vírus. Eu acho que quando altera, por exemplo, o sistema operacional também. Malware é um tipo de vírus? Não, é o contrário. Tá? Vírus é um tipo de malware. Existem outros tipos de malware que complementam o vírus. Como, por exemplo, Trojan, Adware, Ransomware, Worms. Eles subclassificaram para você saber certinho. Tá? Estou praticamente dando a resposta da 2 e da 3 aqui, certo? O que mais? Os vírus podem afetar toda a parte do computador? Sim. Por que ele chama vírus? Por que dele esse nome de vírus? Ele contamina um arquivo que começa a executar automático. E aí, ele se replica. Por isso que o nome vem, porque o vírus da natureza também faz isso. O vírus ele contamina uma célula, faz explodir a célula e soltar a carga genética no seu organismo, e aí contamina várias células. Puseram esse nome de vírus de computador porque ele contamina um arquivo, começa a rodar automático na memória que contamina todos os outros. É daí que veio o nome vírus, tá? O vírus de computador pode ser uma pessoa muito longe. Normalmente é um hacker que vai estar morando muito longe, que vai estar roubando os seus dados e estragando aí o seu computador. Existem tipos de vírus com diferentes defeitos de causa que podem dar no nosso aparelho? Tem vários tipos de vírus, é uma área toda da computação, tá? E normalmente você pega por ter um comportamento onde você não é muito defensivo, você precisa ser mais esperto. Todo malware é nocivo. A ideia de malware é você trocar software, você tira o soft e põe um mal no começo. Então é isso mesmo, todo malware é um software que é do mal. Essa é a ideia. Por mais que o trocadilho pareça tonto, é isso mesmo. Essa é uma das perguntas que a gente vai falar. Antivírus são eficazes, mas não são perfeitos. Já responde 2 perguntas em uma. Qual a vantagem de hackear um computador que não tem informação importante nem nada? É assim, ó. O hacker, ele não sabe quem ele vai invadir. Ele não acorda de manhã pensando no Ricardo, professor Ricardo, vou pegar esse cara hoje. Ele faz um vírus que é genérico. E ele põe numa coisa que é muito atrativa. Por exemplo, clique aqui para saber a notícia que a Ana Maria Braga morreu. Ou então, esse aqui é um software revolucionário, deixa o seu celular 1000 vezes mais rápido. Não vai ter todo mundo que vai cair naquilo, mas todo mundo que cair acaba sendo contaminado. Tá? Vamos continuar um pouquinho com as questões e a gente volta. Adorei que vocês estão fazendo muitas perguntas, mas só para a gente terminar as questões, e aí vocês continuam fazendo perguntas que não são das questões. Mas é isso mesmo. Todo mundo que participou da aula está ganhando nota de participação. Inclusive, faltou por alguns nomes aqui, peraí. E essa é uma área que você fica bom nela, quem é expert nessa área, ele faz exatamente isso que vocês estão fazendo. É por isso que eu inverti a ordem, tá? A pessoa, ela entra nos fóruns e começa a fazer perguntas do estado que está. As que eu estou respondendo eu não estou anotando, algumas outras eu estou anotando para fazer a pergunta. Vocês devem anotar as perguntas que eu não responder para a gente refazer elas e responder. Certo? Vamos lá, vamos continuar aqui lendo as perguntas que a gente vai chegar nessa parte de freeware. Bora. Ó, a questão 2 e a questão 3, vamos fazer elas juntas. Vírus e malware, quem é parte de quem? Questão 2. O vírus é um tipo de malware? Questão 3. Todo malware é um tipo de vírus? Vamos contar aqui 40 segundinhos.
Como essas perguntas não são dessas questões aqui, eu vou esperar para responder, mas é da próxima, né? Maravilha, vamos para as próximas questões. Questão 4. São tipos de malware: freeware e software open source. Então perguntaram ali, ó, o que é freeware? O que é open source? Então essa é uma coisa que eu já falei nas outras aulas, mas é normal que não decorem, né? Não quero que decorem. Mas o freeware e o open software tá aqui na frente, são respectivamente os softwares free, grátis, open source, código aberto. Por exemplo, o OBS é um software que é open source, o O dele é de open source, que é de código aberto. Freeware é normalmente o joguinho que a gente joga no Android, o Google Chrome, ele é um software free. Todo software que é gratuito é considerado freeware. Vamos lá, ó, essa pergunta é muito boa, que não é dessa questão 4, mas ela é do geral. E eu não perguntei coisa específica disso. Perguntaram assim, né? Tem como acabar com o vírus? Essa é uma questão assim. Às vezes você pega um vírus que ele é menos agressivo e você passa o antivírus, limpa o vírus. Ele está no começo da infecção no seu aparelho ainda e você se livrou dele. Tem vezes que acontece isso. Tem vezes que é um vírus que é muito novo e o antivírus não consegue pegar. Então, o antivírus passa ou não detecta, porque é muito novo, ou ele detecta, mas o vírus ele é tão esperto que o antivírus ele vem varrendo o seu HD. Ele faz uma cópia no final e no começo do HD, ou do SSD, ou do armazenamento interno do celular, tá? E aí o antivírus passa, parece que limpou e ele recomeça a replicar. Então, ou seja, tem duas situações. O antivírus pega e consegue limpar, ou a situação, não, você não limpa com antivírus, tá? Então, essa é uma das coisas que acontece. A pergunta do Keylogger, ela é mais para frente, né? Calma aí que eu vou ler as alternativas. Vamos lá. São tipos de malware: corporativo e educacional. Um software corporativo é um software que é vendido para a empresa. Um software educacional é igual aquele Linux educacional. É um software voltado para a educação. Aí são tipos de malware: vírus, keyloggers, adware e ransomware. Eu já falei desse aqui. Esse aqui eu não falei, esse aqui eu não falei. Mas eu vou anotar e vou responder no final da aula ou na próxima aula. O que é keylogger e o que é ransomware? Não são coisas que eu acho que vocês têm que decorar, tá? Mas é para lembrar que o malware, na verdade, ele é quebrado em vários outros. Um deles é o vírus. E aí são tipos de malware: todos os softwares da Play Store e da Apple Store. Essa aqui eu já vou adiantar que, claro que não é ela, né? Existe lá uma porcentagem de 0,5% dos softwares da Play Store, 0,5% dos softwares da App Store tem vírus e o antivírus da Apple Store, da Play Store não pega. Vai pegar daqui a um tempo, aí eles tiram. Mas não são todos os softwares. Eu coloquei essa aqui para vocês lembrarem que existem softwares que estão lá que tem vírus, mas é minoria, tá? Não pode ser todos. Vamos para a questão 5. Essa aqui é de comportamento. Certo? Quem não assistiu essa série aqui, recomendo, hein? Não acabei ainda, então não vai dar spoiler. Estou no começo, na verdade. Que série? Essa aqui chama Umbrella Academy. Ah, tá. E tem. Acho que é um dos maiores sucessos da Netflix agora. Confiar em estranhos na internet pode levar a invasões? Então, essa aqui é relativamente simples a pergunta, né? Por que acaba acontecendo? Isso aí tem a ver com o que a gente viu lá no começo do ano.
Às vezes a pessoa posta lá uma notícia, tá? E você clica. Ah, clique aqui para salvar o cachorrinho. Aí, pô, eu adoro salvar o cachorrinho. Tem coisa melhor nessa vida que fazer o bem. Aí você clica lá, pega o vírus, certo? Então aqui, a próxima questão tem a ver com aquele conceito que eu falei sobre a Play Store e Apple Store. Tem a ver com clicar em qualquer coisa. Tem a ver com baixar APK pirata, destravar o celular para entrar isso. E tem a ver com ter conhecimento. Vamos ler as alternativas. Eu não instalo malware se baixo sempre da Apple Store ou na Play Store. Isso aqui é app, na verdade, né? Preciso corrigir esse português aqui. Inglês, não sei lá o termo. Navego em qualquer site, clico nos pop-ups. Desbloqueio meu celular para instalar APK pirata. Conheço as técnicas de infecção. Então essa eu vou soltar. Essa aqui é do tipo que você tem que perceber. Ah, não. A palavra não ali, né? Olha lá, uma outra pergunta. Ó. O que é pop-up? Essa do pop-up eu vou responder na hora. Então vou pausar para responder o pop-up. Pop-up é assim, ó. Quando você está num site e ele abre outra janela ou várias outras janelas. Ele começa a abrir uma por cima da outra. Vocês já perceberam esse comportamento? Esse comportamento normalmente já é ligado com um site que tem algum problema, tá? Às vezes não, mas normalmente sim, não é um comportamento legal. Se você está esperando abrir uma outra janela, tudo bem. Mas se ela começa a abrir e são anúncios e tal, já é um indício que aquele site não é legal. A questão 6 que a gente está. Vamos ver. No caso, você falou de vírus infectar o login da Google. Ele deixa de ser confiável? Não, não deixa. Porque o que acontece? Tem mais vírus no e-mail do que na Apple Store ou na Play Store. 0,5% é um fator baixo. O antivírus dos caras é bom. Mas você não pode nunca esquecer que existem softwares que estão lá que tem vírus e tem malware. Aqui perguntou, APK é app? APK é o app hackeado para você não ter que pagar ele. Na verdade, quando você baixa pela Play Store ou pela Apple Store, o Apple Store acho que não chama APK, tá? Mas acontece muito isso no Android. Você também está baixando o APK, só que você está baixando o original, então você não vê o APK. O APK é quando você destrava para instalar a APK na mão, porque você não quer comprar o jogo ou o software, e aí você acaba baixando um pirata, vamos dizer assim, tá? Então, o termo APK está relacionado a isso. Na verdade, o APK é o app, sim. Só que você só vê APK quando você destrava para instalar na mão. O que mais tem de pergunta? Essa que o Laércio fez é boa, mas é da próxima questão. Espera um pouquinho. Quando você coloca a sua senha para abrir o celular computador, ele consegue ver suas senhas? Se for do tipo keylogger, sim. Isso é um keylogger. O que significa keylogger? Log é fazer o registro em inglês. E key é a chave. Então, quando você tem algum malware instalado do tipo keylogger, ele armazena tudo que você digita, incluindo a senha. Mas essa pergunta foi boa também. O YouTube é cheio de links, mas monitorado pelo YouTube. Assim como a Play Store e a App Store é monitorada pela Apple, né? Como você instala o malware? Exatamente, tendo um comportamento que você não sabe se aquele software é confiável ou não.
Eu ainda não expliquei o que é malware, tá? Eu estou explicando nas entrelinhas. Eu não estou dando a definição. Eu vejo que algumas pessoas não aprendem pela definição, mas gostam de ver os efeitos do malware. A gente está falando como você pega um malware, quais são alguns softwares que são malware, o que acontece quando você pega um malware, aonde tem malware, tá? Mas a gente vai falar sobre a definição dele ainda, pode ficar tranquilo, tá? E sim, é uma pergunta cabível para a aula. O que é malware? É o centro da aula de hoje. Sobreaquecimento é da próxima questão. Ó, a pergunta que ela fez é muito boa. Então você está infectado com malware. Ele consegue ver os contatos? Consegue ver o e-mail? Consegue ver. E isso, uma pessoa perguntou aí, mas eu sou novo ainda, eu não sou empresário. Qual é o problema dele ver meus contatos? Ele vê os seus contatos e começa a mandar vírus para os seus contatos. Não quer dizer que o seu contato vai pegar o vírus, tá? Mas ele vai receber, vamos supor que ele pega o e-mail dos seus amigos que está armazenado lá. Ele vai mandar e-mail para os seus amigos falando, instala aqui o jogo da Ana Maria Braga morrendo. Aí, que jogo é esse? Pô, aí todo mundo, alguns amigos vão falar, isso aqui tem cara de vírus. Outros não. Então você acaba sendo responsável por infectar eles também. Tá? O vírus ele tenta todas as artimanhas possíveis para infectar o máximo de pessoas possíveis. Então vamos chegar no aquecimento já, na próxima questão. Vamos voltar aqui. Vamos para a próxima, do sobreaquecimento. Então, um vírus pode sobreaquecer um HD ou celular? Então, não vou dar a resposta 100%. Vou dar a resposta assim, ó. Alguns vírus, eles rodam um pouquinho assim, ó. De vez em quando, você ligou o celular, ele executa um negocinho. Você manda um e-mail, ele executa um negocinho. Outros vírus, não, eles são mais agressivos com relação à CPU. Você se contaminou com ele, toda a operação que você faz, ele executa em dobro. Todo arquivo que você copia, ele copia 2. Tudo que você liga à rede, ele manda em dobro para a rede. E aí você pensa com você mesmo. Vai sobreaquecer? Próxima questão. Eu estou sendo monitorado em cada clique da minha rede social? Essa aqui é uma questão que é assim. Esse processo não há 100% de provas contra todas as redes sociais do mundo. Tá? Esse processo está sob investigação dos jornalistas. Essas redes sociais elas estão com muito poder e estão sendo usadas ligadas à política. Então, a classe política ela está meio que protegendo as redes sociais e as redes sociais estão ganhando muito dinheiro desses políticos. Está sendo muito difícil para o jornalista conseguir trabalhar e provar isso, tá? Mas um processo que tem um bom indício de que é verdade que isso está acontecendo, tá? E que já existem redes sociais que estão sendo banidas por conta disso. Só que é engraçado, porque a rede social que nasceu nos Estados Unidos, aí ela não é banida, mesmo tendo esse mesmo comportamento. Tá? Então é dois pesos, duas medidas, né? Tá? Então, mas mesmo assim, existe grande indício de que o monitoramento acontece. O que ele faz com ela, algumas redes sociais são mais... elas têm um caráter pior, assim. O que elas fazem com a informação é pior. Outras, elas usam aquilo para mostrar propagandas mesmo, tá? Que são inofensivas. Mas há indícios de que está sendo usado para política, porque aparece muita propaganda política na rede social. Então, será que é só propaganda de produto? Tá? Ou será que ela fica tentando fazer você mudar de opinião? Então, é uma coisa que está sendo muito questionada e é um negócio que vai vir para o futuro de vocês aí, tá? Quando vocês forem adolescente, que isso aí vai explodir de verdade, tá? E aí cabe a vocês aí lutarem pelo direito de vocês, de privacidade, de ter opinião. Tudo bem? E é por isso que, eu já dou spoiler da questão 10. Existem provas que algumas redes sociais elas se comportam como um malware.
Porque se ela pega arquivo do seu celular pessoal de comportamento e manda para uma empresa sem te avisar explicitamente, não é tão diferente de mandar o seu dado para um hacker russo. Qual a diferença? Tá? Esse é o grande barato desse tipo de problema que a gente está vivendo agora. Essa questão alguém fez já aqui no chat e ela é muito pertinente. Porque assim, tem gente que compra um antivírus ou às vezes põe algum gratuito e assim, o antivírus pago é um pouco mais efetivo, o gratuito também é efetivo, mas não 100%, o pago também não é 100%. É impossível criar um sistema antivírus que seja 100% efetivo, tá? Porque os hackers estão sempre desenvolvendo vírus, certo? E aí o antivírus pega o que ele tem a assinatura para trás. E aí, lógico, você vai atualizar o seu antivírus, ele vai pegar mais vírus, mas aí os caras lançam vírus novos. É um correndo atrás do rabo do outro. E a última questão, sistema operacional atualizado reduz o risco de malware? Tá? Tanto o sistema operacional atualizado quanto o antivírus atualizado. Maravilha. Então, a nossa aula está chegando já ao final. Eu gostei desse formato de aula porque passou meio rápido. Conforme eu expliquei para vocês, algumas questões eu não respondi, porque a gente vai responder a aula que vem, que também é vírus, o tema da aula que vem, tá? Pode enviar, eu não vou corrigir. Isso aqui é um simulado. Quando você envia, se você clica aqui send minha copy, ele te manda uma cópia no e-mail, você vê lá qual era a resposta certa, tá? Você não está enviando para mim. Esse é um exercício de simulado. A gente está fazendo essas questões para vocês, tá? Conforme eu expliquei. O legal é as perguntas que vocês fizeram. Alguém pediu para eu explicar de novo a 8, eu vou aproveitar esse restinho de tempo para responder. Funciona assim, ó. A rede social, ela não cobra, não tem mensalidade, ela é gratuita. E aí, muito se questionou quando elas saíram, da onde vinha o faturamento milionário delas. São empresas que têm capital aberto, ou seja, ela tem acionistas. Eles são, pela lei mundial aí que tem nos Estados Unidos, no Brasil e tal, a empresa ela tem que demonstrar mais ou menos como ela funciona. No começo, eles falavam que era só para mostrar propaganda de produto. Eu vi lá que o cara gosta de tênis Nike, vamos mostrar tênis Nike para ele. Ou a gente está recebendo grana de Adidas, coloca lá, Adidas é melhor que Nike. Tá? Foi só um exemplo, tá? Eu não gosto nem de Adidas nem de Nike, foi só um exemplo. Só que se mostrou, a gente está no momento da história, que esses dados, eles não são só para anúncios de produtos. O comportamento nosso está sendo vendido para saber em quem você vai votar, para onde você vai, onde você vai passar as férias, qual parente você gosta mais, se você vai comprar presente para um parente, está invadindo a sua vida, tá? Então, já existem provas que cada clique é monitorado, nem todo clique é vendido, eles fazem um filtro do que você faz na rede social para revender, mas não é só para colocar propaganda de produto, tá? A 6 tem uma delas ali que, se você sabe como funciona o negócio, provavelmente você não vai se contaminar. Se você já pegou vírus, e mesmo assim você é um expert em informática, tá? Às vezes dá até uma depressãozinha. Você fala, puta, fui limpar, fui fazer um serviço, fui fazer um negócio e acabei cometendo um erro, peguei um vírus. Não se preocupe. O ponto é você sempre estar ficando melhor e se informar o máximo possível, tá? Não quer dizer que você, conhecendo as técnicas, está 100% protegido também. Mas quanto mais você conhece, mais você evita a infecção. E é por isso que essa é a resposta. As outras 3 são formas de você pegar vírus, né? E é por isso que não instalo malware se eu instalo se
às vezes, instalar algum daqui acaba dando vírus. Eu instalo se, às vezes, alguns pop-ups sem vírus, não é todos. Eu instalo se eu desbloqueio e posso pegar vírus aqui. Essas 3 não é garantia que você vai pegar vírus assim, mas pode pegar vírus assim. Agora, se você conhece, a chance de você pegar o vírus vai diminuindo. Tá bom? Fechamos por hoje, gente. Aula que vem a gente retoma as perguntas que não foram respondidas. Aula que vem a gente fecha esse assunto. As perguntas ficaram em aberto, tá? Essa é a ideia. Eu fiz as perguntas primeiro, porque assim instiga a curiosidade de vocês. Eu acho que funcionou muito bem. É um tema que vocês querem se informar sobre, tá? E claro, mais uma vez, eu deixo em aberto para vocês. Não gostei desse formato de aula, me deu agonia. Eu gosto primeiro de ver a definição, depois as perguntas. A gente volta para o que estava, tá? Foi só uma mudança para vocês, na minha visão, já terem o que pensar essa semana. Porque muitas vezes eu dou a definição e peço para vocês pensarem, e isso não resolve muito. Então eu estou deixando já as perguntas em aberto agora, a gente criou as perguntas agora, e você vai pensando, pode pesquisar essa semana, para a semana que vem vir afiado para a aula. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Ninguém tem mais dúvida? Então a gente fecha a aula de hoje por aí. Vou interromper a gravação.